Como estão? Começamos com as notícias do mundo. Obrigado à comunidade que nos acompanha. Fim de semana. Mas o Movidon começou com notícias de todo tipo, então vamos para as notícias internacionais. Começamos com esta imagem que chama atenção. Isso é na China, onde, segundo o que foi relatado, uma bola de fogo foi visível. Isso lá no oeste da China, dizem que foi em Xinjiang, fotografado por Zhang Yubin, segundo o que foi relatado. Outra imagem que também chama a atenção hoje é este momento em que a Rússia teria lançado uma série de satélites militares. Vamos aos detalhes do que se sabe sobre esse movimento. Aparentemente foi um lançamento bem-sucedido por parte da Rússia. Nesse sentido, vamos aos detalhes do que foi comentado. O lançamento é do foguete Soyuz, um foguete já muito conhecido pelos próprios russos, que sempre, mencionam para o lançamento desse tipo de missão. Segundo o que foi reportado, as forças espaciais teriam lançado vários satélites classificados pelo Ministério da Defesa. Acredita-se que sejam, pela própria classificação, satélites espiões. Não quiseram dar detalhes. O lançamento foi realizado com o foguete Soyuz. A missão foi completada, segundo dizem, sem problemas técnicos, sem atrasos, de acordo com os detalhes. Vamos ouvir o momento, obrigado. Sempre impressionantes os lançamentos desse tipo de voo, o foguete Soyuz entrando em operação. Evidentemente é sempre um tema curioso, principalmente pelo fato de serem satélites supostamente espiões também. Outro assunto que chama a atenção é este momento. Vejam, ele é o príncipe herdeiro do Marrocos. Ali alguém se abaixa para ver se conseguem vê-lo, se abaixa para beijar a mão dele. Como é costume, por exemplo, com o pai dele, né? Ele é Mouaïm Ali Hassan, de 22 anos, príncipe herdeiro do Marrocos. E por isso ele quer beijar a mão dele, como é costume. E reparem no que ele faz, vamos dar o play. Ele tira a mão e mais adiante, durante os cumprimentos, vários querem beijar a mão dele e ele tira a mão, segundo o que foi relatado. O príncipe herdeiro também quer ir tirando alguns costumes muito antiquados, não dos protocolos que eles têm naquele país, no Marrocos não. E alguns o cumprimentam normalmente, mas outros que tentam beijar a mão dele, ele simplesmente recusa, tira a mão. Tem algum que até chega a dar um tapa em si mesmo, uma autobofetada por causa disso. Mas enfim, se já estão vendo que ele não gosta que beijem a mão dele, para que insistir? O fato é que são dessas coisas curiosas. Vamos às informações sobre o que está acontecendo no mundo. Vejam logo de cara o navio destroyer lançador de mísseis dos Estados Unidos, esse navio que aparece na tela, um destroyer. Não estaria já muito perto de Cuba, segundo o que relatam. Estaria a aproximadamente 40 e poucos quilômetros, sim, muito perto da costa, segundo o que relatam de Cuba. Ali está Havana no lado esquerdo, na parte inferior esquerda. E essa é a posição que esse navio está, esse lançador de mísseis. Que estaria a uma distância realmente muito próxima, de verdade. Ou seja, aí já não tem essa de zona econômica exclusiva, né? Está colado em Havana. Um assunto que evidentemente chama a atenção neste momento. Do que se trata, não? Isso é normal para esse tipo de navio. Vai ser interessante ver os comentários por aí, mas por enquanto esse é o assunto. Até agora não houve uma reação visível de Cuba nesse sentido. Também em outro assunto, o próprio Donald Trump já está em Mar-a-Lago, já está chegando lá, que por sinal vai se encontrar por lá com o presidente hondurenho, esse Tito Asfura. Eles vão estar conversando por lá na Flórida, em Miami, Isso também é um assunto que chama a atenção hoje. Imagens mais chamativas. E também tem circulado por aí imagens de inundações que têm acontecido na Colômbia. Saúdo a comunidade que nos assiste por lá, como vão?
Como estão as chuvas por toda essa região? É uma enchente aparentemente causada pelo rio, pelo que comentam. Vamos ver se mais adiante aparecem mais detalhes, mas enquanto isso, vamos ver o que está acontecendo na OTAN. Há uma emergência nesse caso devido ao que tem acontecido entre a Rússia e a OTAN, principalmente em relação à Polônia. Segundo o que relatam sobre uma emergência aérea na Polônia, os aeroportos de Dublin e Rzeszów, localizados no sudeste da Polônia, foram fechados temporariamente após uma operação militar aérea de resposta. Diante dos movimentos que os russos estão fazendo bem na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, não, ou seja, estão muito próximos, estão nervosos. A OTAN está nervosa por esses movimentos que estão acontecendo. E diante disso, aqui vemos a região. Então, Ucrânia, esta é a fronteira com a Ucrânia e a Polônia. E é aqui que esses movimentos estão acontecendo. Os aeroportos mencionados, Dublin e Rzeszów, estão localizados no sudeste, em direção, digamos, a essa região da própria Polônia. Não houve, segundo o que confirmam, não houve violação do espaço aéreo polonês, mas foi necessário adotar medidas preventivas para proteger as áreas próximas à fronteira com a Ucrânia. Especialmente diante do risco de que mísseis russos cruzem a fronteira, segundo o exército polonês, a operação aérea foi de natureza preventiva e defensiva, ativando sistemas de radar e defesa antiaérea como uma medida dissuasória. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos também emitiu um aviso informando que ambos os aeroportos da Polônia estavam inacessíveis devido à atividade militar relacionada à segurança nacional. Enquanto isso, a Rússia lançou um ataque aéreo massivo contra a infraestrutura energética, incluindo usinas elétricas que são fundamentais. Não mais onde normalmente a Rússia ataca, que é essa região leste, mas agora passou a atacar o oeste, usinas elétricas que ficam nessa área, e foi por isso que a OTAN e a Polônia ficaram nervosas. É a segunda vez em poucas semanas que ambos os aeroportos da Polônia suspendem operações devido à Rússia. O próprio Flyradar relatou que vários aviões da OTAN estavam ativos na região e que os aeroportos simplesmente tiveram que fechar. Por isso a situação foi afetada. Enquanto isso, os aviões caça estão circulando por lá, vigiando a região. Outro assunto que também chama a atenção é a ameaça que o Irã faz desta vez aos Estados Unidos. Vamos a esse detalhe antes de qualquer outra coisa. Quero mandar um grande abraço para toda a comunidade que está assistindo a este vídeo. Amanda Candela, como você tem estado? Eliseu Patrifidel. Obrigado a toda a comunidade que assiste, Branca, Francisco Arce, Luiz Herrera. Um grande abraço. Vamos então aos detalhes do que está acontecendo no Irã. Quais são as últimas atualizações? Que movimentos estão acontecendo em direção ao Oriente Médio por parte dos Estados Unidos? Vamos falar sobre isso. Nas últimas 24 horas têm ocorrido movimentos incomuns. De acordo com os relatos, nas últimas 24 horas foi observado um movimento importante de aviões C-17 e C-5 em direção a bases americanas no Oriente Médio. A lista é enorme, como se fosse acontecer um movimento massivo dentro do Oriente Médio. Diante dos movimentos e do que se vê, além do que se fala, está sendo feito outro alerta. Eu diria que é mais uma ameaça direta, com certeza vão relatar. O Irã volta a fazer seus comentários que desta vez vão diretamente para os Estados Unidos. O Irã ameaça atacar as bases dos Estados Unidos. Já então, não, isso não era necessário, repetir isso, mas acaba aumentando a tensão. Principalmente pensando que, supostamente, eles vão ter conversas na próxima semana. Então, chama a atenção que, se vão conversar, já estejam se ameaçando, de novo, na qual, em teoria, não há um movimento militar direto neste momento.
Claro que há movimentação ao redor e todo mundo sabe então para onde aponta o Ministério das Relações Exteriores que está aqui na tela? Abbas Saragashi afirmou que, se os Estados Unidos atacarem o Irã, a resposta será contra bases militares americanas na região e não contra os países anfitriões. Ou seja, eles diriam atacam as bases, mas não o país. Supostamente não. Os avisos vieram apenas um dia depois que Irã e Estados Unidos concordaram em continuar as conversas nucleares. O presidente dos Estados Unidos pede o fim do enriquecimento de urânio, do programa de mísseis balísticos e do apoio a grupos armados regionais, ou seja, as guerras por procuração. Iêmen, Hamas, Hezbollah, os grupos pró-Irã xiitas que estão na Síria, os que estão no Iraque e, bom, quem sabe em quantos outros lugares. Saragashi foi direto. O Irã não negociará o tema nuclear que já está descartado. Qualquer ampliação do diálogo para mísseis ou política regional poderia estar sendo discutida. Mas eles dizem que não vão mexer em nada no tema nuclear nem no tema de defesa. Então, pelo que entendo, mísseis também não vão discutir, mas não vão fazer mudanças. Não podemos atacar apenas os Estados Unidos, mas sim suas bases na região, diz Saragashi. Eles terão uma doutrina de retaliação limitada, mas direta. O Irã insiste que colocar seu programa de mísseis na mesa os deixaria vulneráveis a qualquer ataque israelense, o que implica sua recusa. Então esse ponto dos mísseis não vai mudar. Eles afirmam que o risco não é só militar, mas que também há um risco energético. Por causa do Estreito de Hormuz, da volatilidade do petróleo e do gás a nível mundial, da pressão sobre ativos regionais e da maior incerteza em relação às rotas estratégicas. Segundo os próprios iranianos dizem, o preço está relativamente controlado. Não se vê uma mudança nesse sentido, ou não é como se o preço estivesse subindo drasticamente ou caindo drasticamente. Nem uma coisa nem outra está relativamente, digamos, dentro do preço que vem sendo praticado há algum tempo. Não passa dos 70 e depois cai de novo, cai e fica assim, né? Inclusive com uma tendência mais de queda do que qualquer outra coisa. Vamos a outros assuntos importantes. Plantas. Bem, o que estão reportando neste momento é que o governo italiano está denunciando uma sabotagem contra a rede ferroviária. Isso bem no início dos Jogos Olímpicos de Inverno. Além dos protestos que têm ocorrido contra os Jogos Olímpicos lá na Itália, agora se somam esses supostos sabotagens que têm ocorrido dentro desse país. A Itália está denunciando ataques coordenados à sua rede ferroviária logo após a inauguração de Milão Cortina, 2026. Segundo o que foi reportado, havia explosivos e, bom, isso evidentemente gerou uma tensão máxima, segundo ele. Esses são de uma gravidade inaudita contra a rede ferroviária. No norte da Itália, havia cabos arrancados, explosivos e incêndios. Também foram detectados cabos com falhas, um artefato explosivo entre Bolonha e Pádua, e um incêndio provocado em uma cabine elétrica. Segundo a estação de Pasadena, os trens tiveram atrasos de até 150 minutos. Milhares de passageiros foram afetados por atrasos em trens regionais e também em um trem de alta velocidade, que são rotas entre Turim e Milão, entre Veneza e Brescia. Sabotar os Jogos Olímpicos, dizem as autoridades, consideram que é um ato por parte de estratégias de anarquistas para desestabilizar a inauguração dos Jogos Olímpicos de 2026. Bom, é o que pelo menos dizem ou o que relata o governo italiano, o governo de Giorgia Meloni. Outro assunto que também chama a atenção é que estão sendo relatados despejos e destruição de algumas casas e edifícios. Isso na Nicarágua, com a ideia de entregar esses terrenos para a China, para um projeto chinês. O regime da Nicarágua está despejando famílias de um bairro de Manágua
para impulsionar um projeto que tem com os chineses, evidentemente, e diante disso houve algumas reações. Obviamente, algumas pessoas não estão muito contentes. E chama a atenção essa facilidade que o governo chinês tem para fazer negócios. Naquela região, 40 famílias foram expulsas sem indenização para ampliar o projeto chamado Novas Vitórias, financiado pela China. O despejo forçado. Em Manágua, pelo menos 40 famílias do bairro Boer foram expulsas sem indenização nem realocação por ordens do regime da Nicarágua. Isso vem acontecendo nos últimos meses, de setembro até agora. As denúncias dos vizinhos afirmam que foram ameaçados e suas casas demolidas após serem informados de que os terrenos pertenciam a Rosário Murillo, ou seja, a esposa do ditador Daniel Ortega. Bom, eles têm ali um governo conjunto, né? Realmente. Segundo os próprios testemunhos da região, têm ocorrido operações realizadas com seguranças, máquinas pesadas e vigilância policial permanente. Está acabando, já está terminando a transição do mandato do Haiti. Vocês lembram que era um presidente que ficaria só por um curto período e depois iriam trocá-lo de tempos em tempos? Bom, enquanto estão fazendo essas mudanças, vê-se um vazio total de poder no Haiti, onde até existe um governo, mas um governo que não tem poder, que só opera em áreas muito pequenas, e que agora estaria se formando outro grupo junto com a ONU, de soldados que vão tentar avançar e controlar as maiores partes do Haiti, que agora mesmo estão controladas por gangues há anos. Vejam que ontem esse senhor que está aqui é o general. O segundo general mais importante encarregado da inteligência da Rússia. Dugur não, e ontem atiraram nele e ele ficou gravemente ferido. Agora mesmo ele já está recobrando um pouco da consciência após a cirurgia. O general russo, que levou vários tiros, recuperou a consciência depois de ser submetido com sucesso a uma cirurgia. Isso é o que dizem os médicos russos. O tenente-general Vladivostok Vladimir Alexeyev, vice-diretor da inteligência militar da Rússia, é considerado o segundo mais importante da inteligência militar russa. Bom, esse é um assunto que ainda vamos ver. Se ele der uma versão de quem foram os que atiraram nele, será interessante ter essa informação. Enquanto isso, outro assunto que chama a atenção é o que está acontecendo lá, entre o apagão na Rússia e o apagão que está acontecendo em vários pontos da Ucrânia. Pois é, está complicado, né? Entre os ataques massivos contra a rede elétrica da Ucrânia, têm sido emitidos alertas aéreos e anúncios de cortes de energia em massa. Mais uma vez sob o esquema, dizem, de atacar a infraestrutura. A situação está muito difícil na Ucranergo, que é a empresa estatal de energia. Detalhe que, devido aos danos causados pelos bombardeios, foram impostos cortes de energia de emergência na maioria dos lugares. E esses cortes podem continuar até mesmo por semanas, segundo eles. Bem, outro assunto que também está chamando atenção dentro desses acontecimentos internacionais. Há um ataque que está sendo realizado por drones, ou melhor, por um grupo paramilitar usando drones. No Sudão, que já deixou pelo menos 24 pessoas mortas, incluindo 8 crianças, de acordo com grupos de médicos da região. Bem, essa região que também temos atualizado de tempos em tempos. Essa região do Sudão vive uma espécie de guerra civil, dividida em dois grupos. O grupo que controla o governo e um grupo que era aliado deles e que agora também quer uma parte do poder. É importante lembrar que já existe o Sudão do Sul, mas nesta mesma cidade há outra divisão, que poderiam ser então, no futuro, talvez, Sudão do Sul, Sudão Central e Sudão do Norte. Não sei, né, digo, vamos ver o que acontece, mas um grupo de médicos pede às comunidades internacionais e às organizações de direitos humanos que tomem medidas e ajudem a proteger os civis e a responsabilizar diretamente os líderes das RSF pelo que eles têm feito
É o que eles dizem. Bom, então o assunto não está tão grave assim. Vamos para outros assuntos importantes. Outro assunto que também está chamando a atenção é isso que está acontecendo dentro da Nova Zelândia ou nos arredores da Nova Zelândia. Onde foi registrada essa imagem? Onde parece que há um meteorito, mas extraordinariamente rápido. Quando fizeram os cálculos, disseram: olha, esse meteorito ele pode ser interestelar. Começaram a investigar, já foi confirmado que não é interestelar, mas realmente chamou a atenção. A velocidade com que o meteorito estava indo. Dizem incrivelmente rápido, comparado ao que normalmente acontece com os meteoros, que já vão super rápido, mas esse em particular estava indo muito mais rápido. Afirmam que esse meteoro hiperveloz da Nova Zelândia não é interestelar, de acordo com os dados que temos agora, mas sua velocidade recorde teria surpreendido. Esses foram os céus de Wellington, na Nova Zelândia. Isso aconteceu em 30 de janeiro de 2011. Ele teria vindo da nossa própria vizinhança cósmica. Segundo o astrofísico Avi Loeb, o meteoro brilhante e verde foi observado sobre Wellington, em Nova Zelândia, em 30 de janeiro, às 10 horas e 25 minutos, UTC 23 horas, no horário local, basicamente 23 horas. Em 25 minutos, ele se deslocou a uma velocidade de 71 km, atenção, 71 km por segundo, imaginem só a velocidade. Esse limite, ele diz, surge se um meteoro colidir frontalmente com a Terra, viajando na direção oposta à órbita solar. A análise foi realizada pelo mesmo astrofísico que justificou dessa forma essa velocidade, garantindo que não era um meteoro interestelar, como já houve um em uma ocasião, aliás, um caso investigado pelo próprio. E bem, essa análise que está sendo feita recolheu a trajetória, de onde vinha, a velocidade, etc. E bem, perceberam isso, não é uma velocidade. Na verdade, é surpreendente. Agora vamos para outros assuntos também interessantes. Vamos para outros assuntos, também sobre o que acontece no mundo. Vejam só, também tem essa aqui, vamos colocar por aqui. Tem uma série de imagens que estão pendentes, que vamos comentar aos poucos. Essa é uma delas. Um mapa que neste momento mostra como estão acontecendo os ataques por parte da Rússia, com certeza reporta o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia. Afirmou que os aviões de combate, os aviões de alerta antecipada poloneses e da OTAN foram deslocados para bases no leste europeu. Os sistemas de defesa estiveram ativos e o mapa que mostra os ataques que vem acontecendo é este. Se vocês repararem, isto é a Ucrânia, não, isto é a Polônia, e aqui já estão os países da OTAN. Então, quando veem que os ataques estão muito próximos da Ucrânia, dizem que qualquer erro pode acabar prejudicando diretamente a Polônia, não é? Então, diante dessa situação, diante desse tema, evidentemente eles deslocaram os aviões, né? Isso também é uma parte importante do que está acontecendo. Outro assunto que também chama de atenção hoje é que, bom, embora o Bitcoin tenha tentado se recuperar um pouco ontem nessa linha verde, já está caindo de novo, né? Então vamos ver se ele supera essa linha amarela, que é passar essa linha. Seria alerta vermelho no máximo. Quanto ao assunto das criptomoedas, mas parece que não houve reação, porque o anúncio que a China fez ontem tinha, bem, uma intenção. O Bitcoin não caiu muito e quando, já que ainda está caindo, esse é um comentário muito negativo, que é, bem, toda essa proibição em relação às criptomoedas. Bem, o esperado era que caísse ainda mais, coisa que até agora, pelo menos, não aconteceu.
Vamos ver se mais pra frente a gente também vai em pontos importantes. Obrigado. Outro assunto assim, rapidamente, antes de irmos para os comentários. Israel diz que Netanyahu vai se reunir com Trump na próxima quarta-feira. E essa seria uma reunião e uma ligação. Não uma reunião, não uma ligação, mas um encontro em que eles vão se ver na Casa Branca. Por sinal, eles vão se ver em Washington. E que o tema principal supostamente vai ser o Irã, então, bom, o assunto não termina. O fato de ser o próprio Netanyahu que vai até os Estados Unidos pode significar um possível ataque. Não é qualquer coisa. Ou o oposto também, né? Que talvez ele veja que os Estados Unidos vão atacar e que Israel diga não, agora não convém. Não sei. Mas poderiam ser tomadas decisões a partir dessa quarta-feira. Vamos ver se não há surpresas antes, mas na quarta-feira ele vai para lá. Também é preciso lembrar que supostamente Estados Unidos e Irã vão se reunir. Vão seguir dialogando sobre os pontos pendentes, embora tenham insistido que não vão mudar nada. Mas bem, vamos então para outros assuntos, vamos aos comentários então. Como vocês têm estado? Obrigado por nos acompanhar, ótimo fim de semana. Saudações, Branca, José Domingues e toda a comunidade que chega. Jack Draper, como você tem estado? Muito bom para toda a comunidade que está chegando, ou para quem está nos assistindo depois também, não é? Diz Elisel, like de graça. Hoje, na verdade, os likes são de graça e as inscrições também. Não diziam peste. Empenhei o carro e as joias da minha avó para entrar no Bitcoin. Esse é o momento de gerar riquezas, diz Jack. Como você está, Jack? Saudações, Elisel. E aí, Aurélio Garcia? Saudações, boa noite, Ângelo Murilo. Panamá, boa noite, obrigado pelo comentário. Como estão as coisas aí? Saudações. Muito boa noite, Patrick, como vai? Como você tem estado? Saudações. Quem mais está por aí? Ele diz, aí, o que aconteceria com 13 Atlas Bom? Aqui estamos sempre comentando sobre o que tem acontecido. Cláudio, como você está? E então, quando houver novidades, supõe-se que essa semana vai ter novidades, vai ter informação nova, né? A última foi então os novos elementos que tinham nos mostrado, elementos que estão relacionados ao orgânico, né? Um tema curioso. Aí, se você puder dar uma olhada no vídeo, não sei se você chegou a ver. Dorian, como você tem estado? Amanda, Álvaro, muito bom. E aí, Lili, como você tem estado? Quem mais, Amanda? Bom, a toda a comunidade, muito obrigado por nos acompanhar esse tempinho, carinho, como você tem estado. Muito bom. Então daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente se vê. Em outro boletim de atualização de tema internacional, a gente se vê em mais um momento. Até logo.